O salmo que vamos meditar hoje é sobre o rei Davi, após o profeta Natã tê-lo confrontado por causa da morte de Uria. Para quem não se lembra desse caso, o rei Davi colocou Uria na frente de batalha para que ele morresse e Davi pudesse ficar com Betseba, a sua mulher. Embora qualquer um de nós fique espantado com o pecado de Davi, o ponto principal no texto de hoje não é o pecado, não. É o arrependimento. E o rei Davi inicia dizendo: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença e tens razão em condenar-me. Aqui, Davi não tenta se justificar colocando a culpa em outra pessoa. Em Betseba, por exemplo. Ele poderia dizer: mas foi ela que ficou tomando banho no local que eu poderia ver. Não, Davi não fez assim. Ele reconheceu que o erro foi dele, que quem ficou admirando ela foi ele, que quem mandou chamá-la foi ele, que quem premeditou a morte do esposo dela foi ele. Por isso ele já começa pedindo misericórdia, pedindo compaixão. Davi não só entendeu que ele errou e foi um erro feio, como entendeu também que era contra o Senhor que ele estava pecando. Independente de vivermos em sociedade, de termos regras sociais que devem ser respeitadas, as mais importantes são as regras contidas na palavra de Deus. São os valores de Deus. O nosso primeiro compromisso, antes de tudo e de todos, é com o Senhor. Quando cometemos um pecado contra alguém, primeiramente estamos cometendo um pecado contra o Senhor. Porque estamos indo de encontro à Bíblia, que é a palavra de Deus. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Davi sabia que o ser humano já nasce em pecado, ou melhor, mais que isso, que no ventre da nossa mãe já somos pecadores, pelo fato de sermos descendentes de Adão e Eva que pecaram. Se no texto anterior Davi demonstra que se arrependeu do seu pecado, nesse texto agora, ele demonstra que entendeu que independentemente do que fez, o Senhor pode dar, ou a qualquer um de nós, uma nova chance. Pode nos perdoar, pode nos purificar, pode transformar o nosso coração impuro em um coração puro, pode nos transformar em outra pessoa, desde que nos arrependamos verdadeiramente. Não é isso que vemos na prática nos dias de hoje? Pessoas que eram extremamente agressivas e depois do agir de Deus nas suas vidas, se transformaram em pessoas amáveis, incrivelmente amáveis. Quem já chegou a experimentar a tristeza em pecar contra Deus, entende a tristeza que Davi passou. E um ponto importante é que Davi sabia que o Senhor, pela sua misericórdia, poderia devolvê-lo a alegria perdida por conta do pecado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Davi experimentou os prazeres do mundo, mas sabia que não tem coisa melhor do que estar na presença de Deus e ter o Espírito Santo. Davi conhecia a alegria da salvação, mas sabia que precisava do Senhor para se manter firme nos caminhos dele. Os nossos pecados, os nossos erros não é para serem escondidos, para que ninguém veja. Ao contrário, eles devem servir de testemunho para que outras pessoas não façam as mesmas coisas. Não fosse assim, a própria Bíblia, que é a palavra de Deus, ocultaria os erros graves cometidos pelos homens de Deus. Um exemplo claro disso é esse caso de Davi. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua aclamará a tua justiça. Sabe o que torna Davi um grande homem de Deus, mesmo ele tendo feito o que fez? Ele sabia se relacionar com o Senhor como poucos. Nesse texto, Davi fala abertamente sobre a culpa dos crimes de sangue. Será que você consegue, em oração, ir ao Senhor e falar abertamente da sua culpa? Ou será que a sua oração é daquelas genéricas que fala: Senhor, me perdoa pelos meus pecados? Se for desse tipo, lamento informar, mas o seu relacionamento com o Senhor
é superficial. O que o Senhor quer de mim e de você é que abramos o nosso coração para Ele. Eu gosto muito da expressão usada em outros textos que diz rasgar o coração. Isso é ter um relacionamento íntimo com o Senhor. É nos colocarmos em uma posição de humilhação diante dEle. Quando não falamos, nos colocamos em uma posição de orgulho, de falta de confiança no Deus que servimos, ou então falta de arrependimento. Ó Senhor, dá palavras aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Por tua boa vontade, faze Sião prosperar, ergue os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos, e novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. O que adianta louvar o Senhor, trabalhar na igreja, fazer a obra de Deus, encobrindo o pecado sem nenhum arrependimento, sem nenhum quebrantamento? O Senhor não se agrada primeiramente de obras, de quem joga os seus pecados embaixo do tapete para que ninguém veja e finja que está tudo bem. Isso serve para enganar homens. A Jesus não. Ele se agrada primeiramente de um coração limpo, de um coração puro. Que te adianta fazer uma obra admirável pelos homens, mas para o Senhor não tem nenhum valor. Nesse texto final, Davi fala em ser usado por Deus. Depois do peso do pecado, da tristeza do pecado, do arrependimento, da humilhação diante de Deus, ele se dispõe a ser usado. Davi estava destruído emocionalmente, espiritualmente, mas depois de se arrepender, o Senhor reconstruiu seus muros. Após essa reconstrução, aí sim, Davi estava pronto para voltar a ser o adorador que sempre foi. Ser um homem de Deus não é ser perfeito. É quando pecar, reconhecer que pecou, se humilhar diante de Jesus, rasgar o coração diante dele, falar abertamente o que fez, parar de fazer, reconstruir o seu relacionamento com o Senhor, reconstruir a sua vida espiritual, voltar a fazer a obra e não ficar se lamentando do pecado. E se o Senhor te perdoa, quem é você para não se perdoar? Foi isso que Davi fez. Ele pecou, ele reconheceu o seu pecado, ele buscou a face do Senhor pedindo misericórdia, ele pediu para ajudar a se manter firme e ele voltou a fazer a obra. Que o Senhor nos ajude a não pecar, mas se pecarmos, que ele nos ajude a reconhecer que pecamos, a nos arrepender. Que o Senhor nos ajude a reconhecer que precisamos dele sempre. É reconstruir a sua vida espiritual com o Senhor. É voltar a fazer o que fazia antes, é voltar a orar como orava antes, é voltar a adorar, é voltar a ler a palavra, é voltar a ter vida com Deus que tinha antes. E esquecer o pecado. Que o Senhor nos ajude a ter o desejo genuíno de reconstruir a nossa vida com Deus. Que o Senhor nos ajude a voltar a praticar a palavra de Deus, a adorá-lo, a testemunhar dele para outras pessoas. Um cheiro para todos vocês, que o Senhor os abençoe grandemente.